Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretensiosa com um tema importante das escolas literárias de língua portuguesa. Sim, vamos considerar ele, o quinhentismo, como um agrupamento de obras que também possuem valor literário dentro desse rol de escolas que vão desde o trovadorismo até o século XXI, as contemporaneidades. Onde estamos? No século XVI, para falar de quinhentismo, os anos 1500. Sabemos que o primeiro texto escrito por europeus aqui, oficialmente, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que está no século XV. É o dia 1º de maio de 1500, o último ano do século XV. Para todos os efeitos, depois disso, vamos encontrar a literatura jesuítica, com Manuel da Nóbrega, com Padre Anchieta. Padre Anchieta, que nasceu nas Ilhas Canárias, faleceu onde hoje é o Espírito Santo, está enterrado lá, Estado brasileiro. E Manuel da Nóbrega tem trabalhos, assim como Anchieta, ligados à ficção. Diálogo sobre a conversão do gentil, é de Manuel da Nóbrega, tem esse caráter realmente similar a uma arte cênica. São diálogos, como o próprio nome diz, a respeito da moral, dos vícios, dos hábitos de indígenas aqui pelo século XVI. José de Anchieta possui seus poemas de devoção mariana, eles que foram oficialmente publicados por aqui no século XX, 1954, quando do quarto centenário de São Paulo. Os textos de Anchieta foram trazidos e há ainda muita coisa desconhecida, os textos poéticos. Em 1595 sai a Arte da Gramática de Padre José de Anchieta. Junto a esse trabalho literário, vamos dizer assim, a poesia de Anchieta sabidamente artística, estilística, de ficção, vamos encontrar obras não literárias, que são documentos, crônicas de época, diários de bordo, livros ligados a figuras como Fernão Cardim, Pero Magalhães Gândavo, Gabriel Soares de Souza, dentre outros, como Randstaden, o germânico que passou aqui pela região de São Paulo, pelo litoral. As obras que podem resumir aquilo que se conhece como quinhentismo dão conta de literatura de informação, textos, documentos, cartografia, diários de bordo, etc. E a literatura propriamente dita ligada a obras de José de Anchieta, versos, e Manuel da Nóbrega, este diálogo sobre a conversão do gentil. Por que é importante o quinhentismo? Ele vai refletir-se no romantismo, quando da fase chamada de indianista, José de Alencar, Gonçalves Dias principalmente, e no modernismo também de fase 1, durante o período da antropofagia, a Semana de Arte Moderna e seus anos que seguiram, quando daquele nacionalismo também irônico, parodístico de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, com seu Macunaíma, de Mário. Lembrando que aqui na descrição você vai encontrar 2 vídeos importantíssimos, um sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha, apenas sobre esse documento, e outro sobre Macunaíma, falando nisso. Então, quinhentismo são grupos de textos ligados ao Brasil do século XVI, que envolvem esses 2 tipos de texto, o literário e o de caráter histórico documental. Em 1576, Pero Magalhães Gândavo publica História da Província de Santa Cruz. É um dos nomes que o país recebeu. O primeiro foi Terra de Veracruz, ainda em alto mar. Foi quando os navegantes portugueses avistaram a terra propriamente dita. Foi visto um monte, ao mesmo tempo chamaram o monte de Pascoal, por conta da época da Páscoa, abril, e a terra de Veracruz. Foram esses 2 nomes que apareceram em 22 de abril de 1500. Sabe-se que essa influência religiosa católica é bem grave no Brasil do período colonial todo, tanto que os primeiros escritores a partir do século XVI em língua portuguesa são 2 padres, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, quando se diz de ficção, literatura, o dado estético, poesia e o diálogo, poesia de Anchieta e os diálogos de Manuel da Nóbrega. Então vale a pena ter isso em mente.
há o caráter literário dentro do século XVI e há aquele que é chamado de documental, histórico, etc. Enquanto Gabriel Soares de Souza, em 1557, publica Tratado Descritivo do Brasil. São documentos importantes que revelam então uma visão europeia do indígena brasileiro, da terra, o que se dá conta dessa ingenuidade, da inocência dos índios, é o que espantava em geral esses europeus que aqui estavam, eles lavados dessa visão medieval, religiosa do ser humano sociável, totalmente vestido, polido e em busca de aventuras ultramarinas e de dominações, né? Encontrar com os índios brasileiros no litoral de Salvador, no litoral de São Sebastião, Santos, é um deslumbre. Vide o episódio da Carta de Caminha, aquilo que se escreve nos diálogos de Manuel de Nóbrega, dando conta dessa pureza do indígena. E ele vai, por uma visão europeizada do Brasil, ou seja, o índio vai ser tratado como algo submisso, como um elemento manuseável, enfim, um elemento que pode até ser escravizado, enfim, vai ser tratado como alguém que nem religião possuía. Então isso é uma coisa triste, trágica. Mas esses documentos de Gabriel, Fernão Cardim, Pero, Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, formam, dentre outros, esse mapa do que se conheceu como o quinhentismo no Brasil. É isso, espero que tenha gostado. Deixe seu recado, seu comentário. Até a próxima.